Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainara, eu sou do sexto período de letras e fiquei por ministrar essa aula de oração coordenada e oração subordinada a vocês. Bom, iniciaremos aí então com uma revisão, lembrando aí o que é período e oração. As orações são aquelas que se estruturam diante um verbo ou uma locução verbal. Já o período é formado por essas orações, podendo ter uma oração ou mais. Quando ela tem uma oração, é período simples. Quando ela tem duas orações, aí já é período composto. E esse período composto, ele pode ser por coordenação ou subordinação. As orações coordenadas são aquelas orações sintaticamente independentes. Se você separar elas aí, vocês vão conseguir compreender, porque uma não depende da outra para poder ter sentido completo. Quando ela aparece entre vírgula, são orações coordenadas assindéticas. Por quê? Porque elas não utilizam das conjunções. Elas podem ser separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Já quando aparece com as conjunções, são orações coordenadas sindéticas. Por quê? Elas utilizam das conjunções. E essas conjunções podem ser aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Agora, vamos falar das orações subordinadas, que são aquelas orações que exercem a função sintática em relação à oração principal. Ou seja, existe uma oração principal e uma oração secundária que completa o sentido. E se torna dependente à oração principal, podendo ser substantiva, que exerce a função de substantivo, apresentando uma oração principal, com a oração secundária sendo subjetiva, predicativa, completiva nominal, objeto direto, objeto indireto e apositivo. Já as adverbiais, que exercem a função de advérbio, pode apresentar uma oração principal e uma oração secundária, podendo ser causais, comparativas, consecutivas, condicionais, conformativas, concessivas, finais, temporais e proporcionais. Já a função de adjetivas, aquelas que exercem a função de adjetivo, pode ser explicativa ou restritiva. Agora eu vou apresentar para vocês uma tirinha, para a gente observar cada quadrinho e perceber qual se a oração é subordinada ou não. Repare então. Não estudou o capítulo 3 do livro? Eu tentei, mas a editora usou um fixador de letras vagabundo. Aí, quando abri o livro, as letras caíram todas no chão. Eu devia usar desculpas menos criativas. Repare que no primeiro quadrinho só tem um verbo, então essa é uma oração. Período simples. Já no segundo quadrinho, podemos perceber que tem duas orações. Então, dois verbos. Tentei e usou. E entre essas duas orações existe uma conjunção, que é o mais, que é adversativa. Então, são orações coordenadas adversativas, de período composto. Já no terceiro quadrinho, percebe-se que tem uma oração principal e uma oração secundária. Então, tem duas orações, período composto. A primeira oração, existe um advérbio de tempo. Então, essa é uma oração subordinada adverbial de tempo. Já no último quadrinho, podemos perceber que existe uma locução adverbial. E quando existe uma locução adverbial é porque tem dois verbos
devia e usar. Então, essa é de período composto. Ficou claro para vocês? Então, tá bom, essa foi nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.